Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Tá chegando a hora, hein, galera? Tá chegando a hora da grande decisão. Amanhã, Flamengo e Peñarol. Deixa o seu palpite aqui. Quanto vai ser esse jogo que, inclusive, meu presente de aniversário, hein? Amanhã é meu aniversário e eu quero que você dê o presente nesse momento. Diga quanto será o jogo. Vai, me traz aí notícias boas. Vai, a gente tá precisando. Quanto vai ser Flamengo e Peñarol amanhã? Tá chegando a hora. Gente, Landim deu entrevista à TNT Esportes e detonou. Ele apontou, e vocês vão ver aqui, na minha opinião, claro que com a gentileza, o Landim é um cara muito, ponderado na hora de falar e tal, mas ele aponta claramente quem foi o responsável pela lesão do Pedro. O presidente diz também na entrevista quando o jogador volta, quando teremos o nosso artilheiro de volta. Mais uma lesão no Flamengo, mais um jogador machucado e fora da decisão contra o Peñarol. Enfim, tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Eu queria pedir para que todos deixem o like, deixem o palpite para o jogo Flamengo e Peñarol de amanhã e inscrevam-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, o drone vai subir. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone! Galera, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, concedeu entrevista ontem à noite já, a TNT Esportes. E uma entrevista que foi ao vivo e a gente acompanhou atentamente, atrasamos inclusive o início da nossa live por conta disso, porque queríamos acompanhar o que iria dizer o presidente, porque é raro você ver o presidente do Flamengo falando ao vivo. Somente numa situação de um jogo em que ele está em algum local e tudo, mas conceder uma entrevista ao vivo numa emissora dentro da Gávea é algo que não é tão comum. Aliás, o presidente é sempre muito solícito, tá? Não estou dizendo que ele evita as entrevistas, não, ele é solícito, mas é algo que geralmente não ocorre. Então me chamou a atenção e eu fiquei ali para acompanhar as perguntas. E olha só o que ele disse em relação às lesões do Flamengo, apontando diretamente a relação de o porquê que o Pedro se contundiu gravemente. Tem procurado, analisar sempre, obviamente, essas lesões, mas tem uma série de estudos que já foram feitos a respeito disso, e que demonstram que quando você tem os jogadores expostos a vários jogos continuamente, o risco ele vai aumentando exponencialmente, Não, porque, na verdade, você acaba não tendo nem o tempo necessário para descansar os seus jogadores. Você veja, o Pedro, que foi o caso que você está comentando, ele vinha de uma lesão, ele na verdade, teve um jogo que ele jogou, e aí a gente libera ele para a seleção, ele vai para lá, tem um dia de recuperação, e depois a gente ficou sabendo que a carga que foi aplicada para ele foi uma carga equivalente a 4,5 quilômetros, que é uma carga, vamos dizer assim, muito forte para quando você está com um jogador voltando de lesão. Tem também esse processo de transição, quando você sai de um tipo de treinamento dentro do seu clube e você vai para a seleção. A gente já observou isso no passado, em que a gente... Gente, só uma pausa aqui, porque o que ele falou é muito sério. Ele diz claramente que o Pedro foi submetido a uma carga excessiva para um jogador que estava voltando de lesão. Os departamentos se comunicam. Ali, ele aponta de forma muito clara, e eu acredito que você entendeu isso também, quem é o responsável pela lesão do Pedro. Departamento de Fisiologia, o preparador físico da seleção brasileira, a equipe lá do Dorival Júnior. Sabendo que o jogador voltou de lesão,
Na verdade, assim, o Pedro deveria ter sido preservado, porque teve uma lesão muscular não muito simples. Ele acaba indo convocado para a seleção pela participação que ele teve no jogo de domingo, no domingo anterior. Ele se apresenta na segunda à seleção brasileira e aí é submetido a uma carga, inclusive ele fala equivalente a 4,5 quilômetros, se eu não me engano. Ele fala, ele tem conhecimento do que ele está falando. Enfim, depois ele fala também das lesões, né, da diferença da preparação de que o Flamengo cuida e os jogadores da seleção uruguaia também. Prestem atenção. Jogadores, notadamente para a seleção uruguaia, e eles submetiam os jogadores a cargas muito fortes lá, e quando eles voltavam lesionados, né? Então é muito difícil de gerenciar esse processo, porque você entrega o jogador para um outro tipo de preparação, e essa gestão dessa interface aí, por mais que a gente tenha procurado fazer da melhor forma possível e passar o máximo de informações, às vezes acaba, pelo tipo de tratamento que é dado ao jogador fora do Flamengo, levando ele a lesões. Mas também uma série de coisas, né? Quer dizer, o tempo de descanso é um problema. Quer dizer, a gente às vezes tem vários jogos e quando você, por exemplo, faz um jogo que são 4 dias de descanso, já é uma recuperação maior. Quando são 3 dias, é uma recuperação bem menor. E quando você faz, às vezes, jogos com diferença de 3 dias seguidos, mostra a literatura que o aumento da probabilidade de lesão é muito grande. Então, às vezes, a própria torcida não entende porque alguns jogadores não ficam em campo o tempo todo ou entram, às vezes, no segundo tempo. Tudo isso é acompanhado, essa análise é feita. Claro que em cima das opções que a gente tem, à medida que você vai tendo mais lesões, vai tirando, vamos dizer assim, a flexibilidade, que eu diria, para o treinador também poder utilizar, vamos dizer assim, o seu plantel em campo, porque você passa a ter um número menor de jogadores para poder entrar em campo e, com isso, vamos dizer assim, acaba aumentando a carga daqueles que ainda não estão lesionados, aumentando o risco desses ainda serem lesionados. É todo um processo complexo que a gente acaba ficando submetido. Essa que eu estou passando para vocês aqui são mais ou menos as informações que no meu processo de cobrança me é passado, vamos dizer assim, pelo departamento lá de desempenho do Flamengo, que envolve os médicos, os fisiologistas, tudo isso. Mas a gente tem que conviver. É um ônus da gente estar também disputando 3 competições e ainda ter um plantel qualificado, que quando você tem a parada da data FIFA, que é um momento em que... Bom, aqui, gente, só para deixar claro, né, o presidente ele aponta claramente que é claro que não é o único responsável, mas ele diz claramente que o Pedro foi submetido a uma carga excessiva de treinamentos para um jogador que estava voltando de lesão. Então, assim, a CBF precisa responder isso. É claro que nós vamos pegar esse trecho e perguntar à CBF qual é a responsabilidade que a entidade tem sobre um jogador que é contratado pelo clube, é pago pelo clube, que o clube gasta uma fortuna para poder investir na contratação do jogador. É mais um prejuízo que a seleção brasileira, que a Confederação Brasileira de Futebol, segundo o presidente, né, a maneira como ele coloca, que se o Pedro, se ele diz, e foi ele que disse, não sou eu que estou dizendo, que as informações que ele tem é que o Pedro foi submetido a um excesso de carga, e ele fala, inclusive, a quantidade. Todo jogador hoje joga com chip, treina com chip, né? Ou então aqui um colete que tem um chip acoplado e você sabe todos os dados do jogador, o que ele percorreu, enfim. Jogador hoje não é igual na década de 90, década de 80, que o jogador um ou outro dava aquele migué e tal, enfim, cortava caminho, não corria. Meu amigo, tá tudo gravado, registrado. Então, segundo o presidente, a preparação que o Pedro foi submetido na seleção brasileira foi um dos responsáveis pela lesão
gravíssima que o jogador sofreu e a CBF precisa responder a isso. O presidente disse, inclusive, nessa mesma entrevista, que o atacante Pedro retornará às atividades exatamente um mês antes do Mundial de Clubes. Ou seja, existe uma previsão, e o departamento médico do Flamengo ele não trabalha com previsões para a imprensa, né? Ele não diz isso oficialmente, mas o presidente trouxe essa informação de que o Pedro retorna pelo menos 30 dias, a previsão inicial, para o início do Mundial de Clubes. Então será ele o camisa 9, segundo o presidente. Flamengo não precisará repor um jogador para o Pedro. Terá que repor sim ao Gabigol, que vai embora, enfim, e outros jogadores que estão lesionados. Ou que o novo treinador do Flamengo para o próximo ano entenda que precise contratar. Na verdade, até o presidente será outro, né? Mas pelo menos ele traz uma visão, uma previsão de quando o Pedro volta, porque ficava aquele ponto de interrogação, né? Ele volta quando? Tinha gente falando que ele poderia voltar no Carioca. Eu falei, gente, é impossível. A lesão dele foi grave, né? Ligamento cruzado. O retorno dele é só em julho. E o presidente traz uma boa notícia que ele retorna um mês antes, retorna em junho, né? Podendo aí até mesmo, talvez não nas melhores condições, né? Mas está relacionado para jogar o Mundial de Clubes. Gabigol vai realizar exames hoje para saber a extensão da lesão, que claramente ele sentiu na primeira corrida, né, no primeiro arranque que ele deu, no início, logo quando entrou, no início não, mas logo quando entrou na partida contra o Vasco, e ele faz até um gesto para o Gerson dizendo que embolou, né, embolou a musculatura, e ali possivelmente uma contratura, deve ser algo leve, mas não sei se, mesmo sendo leve, se daria condições dele jogar ou estar no banco. Não vai mudar nada, porque o Tite também não coloca, né? Não joga, não coloca o jogador. Quando coloca numa posição onde é pior ele estar em campo. É melhor ele, Gabigol, então, ficar de fora e não ser nem relacionado, e ele colocar, quando precisar de um ponta-direita ou um meia, ele colocar o Matheus Gonçalves e não o Gabigol, porque o Gabigol ali não vai resolver nada. Na frente já não resolve nesse momento, né? Como atacante, imagina jogando na função que o Tite tem colocado, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.